Boa tarde. Cabe-me a mim o privilégio de suceder não politicamente, ao Sr. Presidente da Câmara, agradecer-lhe esta amabilidade enorme de nos receber, saudar todos os representantes, presidentes, e não só presidentes, mas pessoas ilustríssimas dos nossos parceiros, ou de quem nós somos parceiros, a CIP, e a APMEI, a Apifarma e a Caixa de Depósitos, grandes instituições. Não sei se conhecem aquela anedota do elefante e da formiga, que iam os dois a correr no meio do pó, e a formiga volta-se para o elefante, volta-se para trás e diz: olha a poeira que estamos a levantar. Eu sou a formiga que digo isto, não é? Porque com estas instituições aqui presentes, a ACES é uma coisa pequenina, é uma entidade muito pequena, mas é uma entidade que tem uma presença forte, porque não defende interesse nenhum que não seja o interesse do bem comum e do interesse geral. E é por isso que estamos aqui e temos tido estas parcerias tão bem-sucedidas com parceiros tão leais e tão empenhados. Tenho aqui uma pequena apresentação para vos fazer, só para vos dar uma ideia do que é que nós estamos fazendo em conjunto, todas estas entidades. Ao contrário, assim não vai. Não. A gente confia na tecnoestrutura e é o que dá. Qual? Este? Mas breves notas sobre o programa que estamos aqui a desenvolver, que desenvolvemos nestes últimos anos. Este programa, o programa a acontecer, liderar com responsabilidade, é para não estar isto aqui, para não estar a olhar para ali, mas, como veem, temos aqui este conjunto de entidades e temos o apoio da Comunidade Europeia. E tivemos, neste programa, nestes últimos 2 anos, mais de 2.000 líderes empresariais envolvidos. É uma linguagem que introduzimos na ACES ao gestor e ao empresário, mas ambos têm em comum essa característica de serem líderes empresariais com essa responsabilidade. Fizemos mais de 120 ações agora este ano, em mais de 11 distritos. Eu estive a reparar hoje que estamos muito encostados ao litoral, temos que ir mais fundo no nosso país. Como vos disse, desde 2012 que estas entidades, a IAPMEI, a CIP, a Apifarma e a Caixa de Depósitos, estão juntas com a ACES neste esforço. E temos tido também o apoio de empresas de referência, o que é muito importante. Hoje em dia, as grandes marcas em grandes projetos e projetos bons têm uma influência que elas próprias não imaginam, para além, enfim, de eventual retorno que também possam procurar. E tem aqui algumas delas, a Accenture, o Deloitte, o Grace, a Fundação Mais Família, Jason e a Interjustiça, etc. O que é que nós procuramos neste período e neste esforço? É dentro do conceito de liderar com responsabilidade. E um conceito-chave que é um conceito tipicamente cristão. Nós, aliás, em Portugal, 9 em 10 diz-se de cristão, e o outro 10º, seguramente, que foi educado com os mesmos valores. A fé aqui não é o que faz a diferença, a cultura é igual em todos nós. Acreditamos, como bons cristãos, que fazemos a diferença. Se quisermos, nos prepararmos, se lutarmos por isso, nós fazemos a diferença. E, portanto, esta ideia que percorre todo este programa é envolver pessoalmente os líderes das PMEs, porque acreditamos que eles são a chave da mudança, eles fazem a diferença. Depois, trabalhar com apoio em grandes redes, regionais e locais, com o apoio das câmaras, como está aqui é o caso, associações empresariais, aqui é o caso da Associação das Associações, a CIP, com o Dr. Engenheiro António Saraiva. Depois, também fundamentar a nossa ação neste projeto com estudos. Portanto, foi logo há 5 anos atrás, pedimos ao professor Augusto Mateus e à Universidade para fazer esse estudo sobre qual era o impacto na economia portuguesa do não pagamento a horas entre empresas. E as informações que resultaram desse estudo são realmente devastadoras.
E, finalmente, comunicar de forma alargada. Não sei se já apanharam os anúncios em que nós todos, em que este programa está, na televisão, na TSF, na Rádio Renascença, procurar chegar ao maior número de gente, ao maior número de pessoas. Potenciar uma liderança responsável nas PMEs. Eu acho que isto deve ser esta ideia amarotada que há em Portugal do esperto é um desastre, não é? É um desastre, porque se formos ver quais são as economias mais ricas, as empresas mais ricas são aquelas que se portam bem. Portanto, há de haver um segredo nisso. Isto é uma análise empírica de que resulta, se formos ver os países mais desenvolvidos, são aqueles onde as taxas de pagamento são mais curtas, onde as pessoas pagam melhor os impostos, respeitam melhor o ambiente. É uma coincidência que me devia fazer pensar a todos nós. E, finalmente, diminuir os prazos de pagamento em Portugal, o que foi, já vos vou apresentar os resultados, são positivos, mas não são satisfatórios, tornando os prazos de pagamento previsíveis. Muitas vezes me dizem, o primeiro era que o Estado tinha umas costas enormes, o Estado não paga, eu não posso pagar. Aliás, foi aqui perto, quando estive numa ação com empresários, com alguma graça, um empresário me dizia, eu não posso pagar, de maneira como o Estado está a pagar, eu não posso pagar a horas, tenho que perceber. Eu olhei para a cara dele e disse, este homem, o que é que este homem fará? E perguntei-lhe, qual é a sua atividade? Eu suspeitava que ele não parecia ser uma pessoa propriamente exposta ao Estado. Eu sou veterinário, então o senhor tem alguma vaca do Estado para tratar? Não, está bem, eu não tenho, eles a mim não me devem nada, mas assim como está, o Estado tem umas costas que nunca mais acabam. E o problema é que a distribuição de riqueza que ocorre por este fator é entre nós, empresas. E, finalmente, passar esta mensagem que é fundamental. Isto é essencial para a competitividade da nossa economia e para a competitividade das nossas empresas. Como é que o Sr. Presidente dizia bem, como é que diz o povo? Pagar e morrer, quanto mais tarde, melhor. E eu estou de acordo quanto ao morrer. Quanto ao pagar, só chama a atenção desde que não mate outros. Desde que não mate outros. Portanto, se houver um problema entre dois milionários americanos, tudo bem, os que pagam mais tarde possível, como quiserem. Agora, entre nós, em que temos uma distribuição de emprego como resultado deste fator, acho que é preciso ter cuidado. É um problema de consciência. Finalmente, este ponto que na perspectiva da ACES, como calculam, eu tenho vários chapéus, mas aqui tenho o chapéu de um católico e de uma pessoa que procura viver segundo a sua fé, e evidentemente que isto tem que ser dito assim. Pagar tarde, como nós pagamos em Portugal, é um desastre económico, mas é um desastre humanitário. Se pensarmos que estes estudos universitários que foram feitos ao longo dos últimos anos e foram, aliás, confirmados depois de serem revistos 2 ou 3 anos depois, há 14 mil pessoas que vão para o desemprego por nossa causa, por pagarmos tarde. Eu não sei quem é que consegue dormir descansado. Eu não era capaz de dormir descansado. Não sou capaz de dormir descansado e, graças a Deus, agora já não dirijo a minha sociedade de advogados, que tem 300 pessoas, já é uma empresa com alguma dimensão, mas felizmente que a nova geração mantém o compromisso de pagar a 30 dias, embora, infelizmente, nos paguem a muito mais longo prazo. E depois esta ideia de criarmos uma comunidade, por isso é que eu acho que é tão importante esta relação convosco, criar uma comunidade que quer fazer a diferença, e quer correr riscos e quer se expor, e daí o compromisso assinado e o compromisso e o logo que todos nós podemos usar e que eu com muita alegria vejo a minha associada de advogados, que é a Moraes Leitão, a usar também nos seus relatórios e na sua comunicação externa. Pronto, este aqui é mais estatístico, isto é muito interessante, são 120 seminários sobre pagamentos pontuais e boas práticas neste último ano, vários estudos muito importantes, o compromisso de pagamento no prazo, de que resulta estes indicadores que vos deixei. E esta ideia, um dia, um solicitador lá do escritório veio-me dizer que precisava que eu lhe pagasse a 8 dias. E essa altura desabafa e diz, sabe, que eu já estou com dificuldade em pagar o colégio da minha filha. E fez-se-me luz. Ele continuava ali, comigo, e ele ia fazer das tripas de coração para me continuar a prestar serviços de solicitadoria, uma pequena empresa, não é? 4 pessoas ou 5. Ele vai deixar de pagar o colégio da filha. Provavelmente, o colégio tem 1000 alunos e há 70 ou 80 pais que não pagam. Estávamos em plena crise. O colégio ainda se aguenta, se calhar. Eu nem sequer perguntei qual era o colégio, mas o colégio aguenta-se. Mas vai começar a atrasar o pagamento ao fornecedor de refeições.
Mas vamos imaginar que é a Eureste, que é um grande fornecedor. Ele, a Eureste, com os seus padrões, vai ter dificuldade, mas vai-se aguentar. Mas quem vai para o desemprego é o produtor de tomate no Alentejo, mas não tenham dúvida. Este efeito dominó que não vemos, para o qual estamos a contribuir. Esta ideia que há pouco o Jorge falava também, é que esta ideia de pagar a horas faz crescer Portugal. O lado bom da crise é nós temos compreendido que o nosso país é um problema nosso, é uma espécie de uma criança que temos na mão, que esteve aqui doente e em convalescência e agora estamos a cuidar dela. E o nosso envolvimento nisto é decisivo. Nós fartámos de levar pancada estas instituições, o IAPMEI, a Caixa, a CIP, a ACES, porque fazíamos isto uma vez, duas vezes, e vinham 40, 30 empresas, sempre as mesmas, até que agora, em 2015, com este novo esforço, já somos mais de 500 empresas a assinar o compromisso de pagamento pontual entre empresas. Eu falo agora aqui como advogado. O problema do compromisso de pagamento pontual não quer dizer que eu não me atrase. Não quer dizer que eu não esteja exposto a uma empresa, por exemplo, uma grande empresa que atrasa o meu. Significa que eu acordo com o meu fornecedor o tempo em que lhe vou pagar. E esse eu cumpro. A mim pode-me dizer, eu vou-lhe pagar a 100 dias. Tudo bem, eu giro a minha tesouraria assim. O que não vale é acordar, eu vou-lhe pagar nos termos da lei, ou vou pagar a 30 dias, e depois pagar a 90, a 100 ou a 120. Isso é que... este programa não tem nada de irrealista, pelo contrário, tem de profundamente sério. Este é o logo que estas 500 empresas já estão a utilizar. Pequenos tópicos sobre a realidade em Portugal. Portanto, o índice de risco do Introjustiça do European PM Index dá isto. Nós estamos com 190 pontos no índice de risco, enquanto a média europeia, não são os melhores, 151. Isto devia-nos chamar a atenção. As diferenças de prazos de pagamento na Europa, o prazo de pagamento real médio na Europa é de 47 dias, em Portugal é 83. Mais 36 dias. Isto aqui é um fator de destruição de pequenas empresas e de destruição de emprego tremendo. Depois aqui são coisas curtinhas, mas vale a pena, porque eu hoje também estava a reler o PowerPoint e estava a achar isto bastante interessante. O prazo médio de pagamento no setor privado não melhorou muito desde 2012, mas tudo melhorou, é o que eu digo. Foi bom, mas não é satisfatório. De 90 dias passou para 83, a média europeia está aos 47. Os incobráveis subiram e continuam 3% de incobráveis em Portugal, com 4% na média, 4% em Portugal, quando a média europeia é só 3%. Depois temos um indicador bem interessante, em 2013, das 100 maiores empresas não financeiras. 73 já está a pagar em 100, 73% diria, está a pagar abaixo dos 60 dias. E delas depende um mundo de empresas pequenas, como sabem. Empresas que pagam em média abaixo dos 60 dias, são 73, empresas que pagam em média abaixo dos 30 dias. As tais câmaras, aqui não é as câmaras, estou a falar de empresas, apesar de tudo 35% nessas 100. E, finalmente, empresas que pagam em média acima de 60 dias, ainda temos 27%. E, quando se está a tratar das maiores empresas portuguesas, tem um efeito sistémico tremendo. Ora bem, a nossa administração pública também é interessante ver. O prazo na Europa das administrações públicas é 58 dias, em Portugal é de 129. Não é nada... Não estamos com um bom aspecto de todo em todo. Mas existem dados bem positivos no Estado, bem positivos. No Estado Central, pagamentos em atraso à administração pública consolidada, 3% do PIB em 2012, 1% do PIB em 2014. É um excelente... Foram pagos 3 mil milhões de euros ou melhor, pelo menos foi equilibrado em 3 mil milhões de euros este contingente de pagamentos do Estado. O prazo médio das entidades públicas baixou 10 dias. As empresas do setor público, empresarial do Estado, com dívidas com mais de 50 dias, também melhorou, são menos 3 empresas, também já não são muitas. Prazo médio de pagamento agravou-se, pelos vistos, mais 9 dias. Os nossos amigos hospitais, isto aqui é Papa e Farma, melhorou. Há menos 8 hospitais a pagar acima de 90 dias.
E, portanto, enfim, há aqui indicadores positivos, mas há mais. E muito positivos no poder local e regional, e eu felicito pelo tom em que disse, que foi inteiramente genuíno e passou para mim como inteiramente verdadeiro, da sua grande preocupação em alinhar a Câmara de Torres Vedras abaixo, pelo menos dentro do prazo da lei da diretiva comunitária dos 60 dias. E, sobretudo, depois tornar previsível que assim é. Que quando se fala com a Câmara, ou se negocia com a Câmara, saber que eles vão pagar naquele prazo. E é muito importante, como toda a gente sabe, nós estamos num Estado que um dia será estudado, daqui a 500 anos, como um Estado ainda da barbárie, em que nós temos que pagar ao Estado o IVA, ainda não tendo recebido os clientes. E, portanto, é completamente violento quando uma empresa não paga a outra dentro do prazo em que a outra tem para pagar o IVA, e isso é uma preocupação de consciência. E realmente os números são muito positivos. Portanto, 2.394.000 milhões de pagamentos em atraso em 2012 e hoje em dia já são 797 milhões, o que é extraordinário. É 50% do esforço veio do setor público. O prazo médio de pagamento baixou de 119 dias para 65, é notável, e é muito interessante ver este esforço vindo das câmaras, vindo das autarquias, vindo da realidade, vindo de onde não passa a televisão, estão a ver, vindo das pessoas, vindo do compromisso com o país, porque isto é compromisso com o tal tomar conta do nosso país, esse bebé doente que agora começa a dar os primeiros passos da convalescença. Isto mostra que uma legislação correta e uma gestão responsável é possível alterar a cultura que temos e os seus resultados. O que se pensava que era impossível, não é? Finalmente, para o futuro, mensagens que já fui passando, mas no fundo é aproveitar estes dados de mudança, que são muito bons como sinais, mas apenas ainda como sinais, para alterar esta cultura que provoca não só desastre económico, como sofrimento social. Portanto, na perspectiva da ACES, como eu digo sempre, qualquer líder empresarial católico, e eu acho que isso estende a qualquer um que não seja católico, tanto faz, não vale a pena termos políticas de responsabilidade social muito avançadas, com muitas paredes de IPSS pintadas, muitos jardins limpos, matas desmatadas com os nossos colaboradores, os nossos colegas, etc., se não pagamos a hora. É uma hipocrisia. Não vale a pena aliviar sofrimento se a questão do sofrimento não é central e permanente. Por outro lado, assumindo o pagamento a horas como algo básico da responsabilidade social, ainda hoje foi aprovado o relatório de responsabilidade social da minha sociedade, da Moraes Leitão, e lá está a página, sempre há anos, com o pagamento pontual. E os jovens advogados e os jovens colaboradores, e todos os jovens, e sem ser jovens, têm que olhar para aquilo. Quando folheiam, isto é central para a organização. E garantindo que aproveitamos esta circunstância para criar instrumentos legais e organizacionais que possam potenciar e suportar uma nova cultura de pagamentos. E aqui, o Sr. Miguel Cruz não vai levar a mal que eu insista, não insista, porque como eu sou acionista do Estado, com os meus impostos, é uma forma brincalhona de falar na minha cidadania, eu insisto, não consigo entender como é que o Estado reconhece e dá o estatuto de empresas de excelência a uma empresa que não paga horas. Isto devia ser central nas políticas públicas. Mais vale ter uma empresa, ou duas, ou 20, que são excelentes em tudo o resto, mas que, por não terem este fator, ficam menos apoiadas pelo Estado, mas contribuir com essa atitude e com essa decisão, que é difícil, admito que em alguns casos seja difícil, para que muitas outras, centenas de outras, milhares de outras possam sobreviver. Este é um momento decisivo, acreditamos que é possível e estamos totalmente comprometidos, esperamos continuar até 2020 e com uma mensagem final: Portugal depende de nós. Portugal não depende de... Agora vamos para eleições, mas muito mais importante que as eleições é cada um de nós. E, portanto, termino com aquela mensagem típica de um povo cristão: depende de nós. Muito obrigado.